questão da renovação espiritual, ela é tão importante. Há uma moça que nós conhecemos, ela é uma jovem mãe, e essa jovem mãe, a última vez que nós a vimos, ela não estava conseguindo respirar direito, ela tinha dificuldade para andar, para se movimentar. E depois de um tempo, ela apareceu completamente diferente. E eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela disse que não estava se sentindo bem, passou ao médico. E o médico pediu uma bateria de exames para ela. E nessa bateria de exames constatou que o coração dela já estava ficando fraco. E o médico falou algo para ela. E quando ela me disse, isso me marcou muito. O médico disse assim: olha, se a senhora quer ver os seus filhos crescerem, se a senhora não quer que os seus filhos cresçam sem a mãe, a senhora precisa tomar uma decisão hoje. Mudar os seus hábitos, mudar o seu estilo de vida, mudar completamente tudo que a senhora faz para que os seus filhos possam crescer com a mãe do lado. Aquilo ali marcou ela. Ela teve uma mudança de vida que ela ficou completamente diferente, seja espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ela mudou por completo. O que acontece é que quando você recebe uma notícia dessa, talvez você não saia pulando de alegria, muito provavelmente você não vai sair pulando de alegria. Você vai ficar um tanto quanto pensativo. Nessa noite, irmãos, eu quero ser esse médico que vai falar a sua vida. Talvez você possa não rir, talvez você possa ficar pensativo. Talvez seja um domingo onde o Senhor nos trouxe aqui para nos fazer pensar sobre essa palavra. Quais são os hábitos, o que nós estamos fazendo que pode pôr um fim na nossa vida espiritual, que pode nos levar a uma margem tão conhecida de acabar enfraquecendo na fé e abandonando a nossa fé. A palavra diz sobre nós tomarmos cuidado para que ninguém roube a nossa coroa, para que a gente possa guardar aquela salvação que nos foi dada não por mérito, mas pela graça. Aquilo que não é um dom merecido, não é algo merecido, mas é algo que vem de Deus. E que nós precisamos ser fiéis até o fim. Como eu posso ser fiel até o fim? Como nós, como igreja do Senhor, podemos ser fiéis até o fim, em um tempo de tanta batalha, em um tempo de tanta luta? Talvez a nossa oração mais constante nesse tempo é: Senhor, me ajuda a permanecer fiel. Deus, me ajuda a permanecer com pensamentos puros, atitudes puras, em meio a tanta sujeira que nos rodeiam, a tanto pecado que nos perseguem. Então nós vamos trazer aqui, irmãos, 5 pontos, para que tragam uma análise. Eu quero que você se analise nesse momento. Eu não sei como é que está o combustível da fé, se você está andando na reserva, se está com o tanque cheio. Mas essa aqui é uma palavra que é para todos nós. Então que a gente possa fazer como aquele médico que pediu para aquela jovem mãe, aquela bateria de exames, para entender o que estava acontecendo com ela. E quando ela recebeu o diagnóstico, ela teve que ter uma mudança de vida. Que você possa fazer espiritualmente essa bateria de exames agora. De ser sincero com você mesmo e se analisar. Essa autoanálise de como está a minha vida. Será que eu preciso de uma renovação espiritual? Fazer de novo, trazer novamente. E eu peço que vocês abram em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. O primeiro ponto é reconhecendo a necessidade da renovação espiritual. Pois todos o quê? Pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha só, todos pecaram. Primeiro ponto é reconhecer a necessidade da renovação espiritual. Não existe cargo, não existem
títulos, não existe nada que nos arranque dessa verdade, dessa palavra, pois todos pecaram, desde aqueles que estão falando até os que estão ouvindo, todos pecaram, todos nós estamos dentro de um corpo, de uma natureza pecaminosa, estamos inclinados para o pecado, todos nós sem exceção. Então, esse versículo aqui é um convite ao arrependimento. Todos pecaram e eu entendo que a palavra diz, nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Aqui está Deus, aqui estamos nós, e o nosso pecado, ele faz separação. Não é o problema que faz separação, não são as aflições que fazem separação, não é nada do que a gente possa passar nessa terra que faz separação, não é o medo, não é a angústia, não é a depressão, não é a ansiedade. A única coisa que faz separação entre você e o seu Deus é o pecado. Ele nos separa de Deus, nos tira de perto, nos arranca de perto de Deus. Mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o meu pecado, ele tira a santificação, e sem a santificação eu não vou ver Deus. E se todos pecaram, todos precisam do quê? Fala comigo, fala arrependimento. Todos precisam de arrependimento. O arrependimento é a única forma de nos libertarmos do pecado. Não é o remorso, é o arrependimento. Não há tentação nenhuma que nós passamos que o outro irmão também não possa ter passado. Não existe tentação nenhuma que não seja humana, diz a palavra. Então, a área que eu estou sendo tentada, o meu irmão também pode estar sendo tentado. Há 1000 anos atrás, outro também foi tentado na mesma área. Não existem coisas novas aqui na terra, tentações novas. E aquele que venceu o pecado através do nome de Jesus, isso mostra que eu também posso vencer o pecado através do nome de Jesus. Se você vê alguém que passou pelo que você passa e venceu, irmãos, fala para quem está perto de você, fala assim, você também vai vencer, irmãos. Você também vai vencer, você vai passar por isso em nome de Jesus. Maior é o nosso Deus. Maior é o nome de Jesus do que o pecado que nos rodeia tão de perto. Maior é o nome poderoso de Jesus. A primeira análise é: aonde eu estou pecando? Pecando de uma forma que o Espírito Santo, ele vem me cobrando, vem me mostrando, e eu sei que eu preciso mudar, mas eu não mudo. Eu sei que eu preciso parar, mas eu não paro. É o alerta de Deus. O que acontece no carro? Chegou ali na reserva, toca um sinal, um alarme. Opa, entrou na reserva. Primeira coisa que você precisa fazer é ir para onde? Para um posto de gasolina. Encher o tanque do carro de novo. Coloca ali um combustível para você poder rodar, poder andar. Isso daí são os sinais. O Espírito Santo sempre fica assim: ei, presta atenção, não faz isso. Só que o que acontece? O pecado, ele acaba cauterizando. E aí é onde está o perigo. Porque o Espírito Santo vem alertando, vem falando. Levanta um irmão, fala assim: ei, você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Ei, vamos vencer esse pecado junto, vamos caminhar. E a gente vai deixando aquele pecado, a gente começa a ter um pecado de estimação, dá nome a ele, porque o pecado ali está muito bom. Só que chega um momento que cauteriza no nosso coração. E quando cauteriza, não há mais constrangimento, não há mais temor. E aí é onde habita o perigo. Quando o pecado cauteriza no nosso coração, está soando o alarme dentro da sua alma. É a misericórdia de Deus sobre nós. É a misericórdia de Deus avisando assim: ei, cuidado que ali na frente tem um buraco, você vai cair. Você vai tropeçar, vai cair, e os danos não vão ser bons.
machucar. A consequência não é boa. A Bíblia diz do que o homem se queixa, senão dos seus próprios pecados. Aí as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente fica, mas Deus, isso, mas aquilo, irmãos. A gente está se queixando dos nossos próprios pecados. Quais pecados? A falta de examinar a palavra do Senhor, a falta de ouvir a voz do Espírito Santo. O pecado de o Espírito Santo alertar algo e nós não darmos ouvido à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir a palavra do Senhor, vir a um culto de domingo como esse, ouvir a voz do Senhor e se quebrantar. Deus não resiste a um coração quebrantado. Um coração quebrantado que ora e fala assim: Senhor, eu estou quase caindo. Deus, o meu desejo é cair, mas me ajuda, me sustenta, me fortalece, porque eu sei que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas é primeiro, é um mandamento. É por isso que o Senhor, Ele ensinava, Ele falava: ensina os teus filhos a palavra, ensina os teus filhos a amarem ao Senhor, porque quando nós amamos ao Senhor, nós abrimos mãos de tanta coisa, irmãos. É uma vida de renúncia. Andar com Cristo é muito bom, andar com Cristo é muito bom mesmo. Tem felicidade, alegria no coração. A palavra do Senhor formoseia o rosto. Olha quanta gente linda, dá assim um 360. Olha para que até perto de você. Olha que crente bonito do Senhor. Cheio da unção, do Espírito Santo de Deus. É bom demais andar com Jesus. É bom demais andar com Jesus, porém andar com Jesus exige renúncia. Andar com Cristo exige renúncias à nossa própria vontade, à nossa própria carne, ao nosso próprio desejo. Porque se a gente andar com a nossa própria vontade, irmãos, que seria do mundo? O que ele está sendo hoje, né? O que está acontecendo? Cada um fazer o que quer, sem regras, sem lei, sem princípios. A nossa vida cristã é regida por princípios. Então o primeiro ponto é reconhecer a necessidade da renovação espiritual. Eu preciso de renovação espiritual. Você precisa? Eu preciso de renovação espiritual. Segunda Coríntios 5:17. E o segundo ponto é a fonte da renovação espiritual. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Aleluia! A verdadeira fonte de renovação espiritual, ela tem nome e se chama Jesus Cristo. Nós podemos nos renovar de várias formas. Às vezes você chega cansado do trabalho em casa, você toma um banho e você fala assim: estou me sentindo renovado. Não é não? Você está cansado, deita ali na cama, estica sua perna, descansa, você fala: estou me sentindo renovado. Mas é uma renovação momentânea, física e terrena. A verdadeira renovação, ela vem de Jesus Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. Você é alguém novo. As coisas velhas já passaram. Aquilo que acontecia com você, a tua história, o teu histórico, já passou, irmãos, ficou para trás. Porque em Cristo tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É uma nova história para a tua casa. É uma nova história para a sua vida. É uma nova história para o teu casamento, para os teus relacionamentos, para os teus planos, para os teus negócios. É uma nova história em Cristo Jesus. E isso é poderoso demais. Tudo já passou. É tudo diferente. Tudo diferente. Esse acesso, ele está no nome de Jesus. Tão próximo, do lado, perto da gente. É
É o poder. Fala assim comigo, fala: há poder no nome de Jesus. Quando você profetiza sobre a sua vida, quando você profetiza sobre a sua casa, quando você profetiza sobre a tua família, profetiza sobre os teus filhos, há poder no nome de Jesus. Você é uma nova criatura. Por que a gente vai ficar chorando pelas coisas que passaram? Por que a gente vai ficar se lamentando pelas coisas que aconteceram? Se a palavra diz que tudo se fez novo. E tudo pode se fazer novo hoje. Tudo pode se fazer novo hoje. A cronologia de Deus, o tempo de Deus não é igual ao nosso. O Senhor não habita nas nossas 24 horas, Ele habita na eternidade. Ele está lá no passado, no presente, no futuro. Tudo se resume em Deus. Ele é poderoso, onisciente, onipresente. Tudo se fez novo. O que precisa ser feito novo na sua vida? O que você precisa fazer novo hoje? Quais são as novas escolhas? Quais são os novos planos? Quais são os novos pensamentos que precisam habitar a sua mente? Ei, muitas pessoas estão perdendo batalhas porque não estão renovando os pensamentos que estão passando em sua cabeça. O perigo de não renovar os pensamentos faz a gente perder batalhas. A Bíblia fala sobre renovar a nossa mente, a metanoia. Renovar a nossa mente. Novos pensamentos, novas emoções, novas decisões. E decisões mudam destinos. Decisões mudam futuro. As nossas decisões têm o poder de mudar a nossa história. Só que para decidir, eu preciso renovar a minha mente em Cristo Jesus. Preciso ter novos pensamentos. Identifica aí agora. Faz isso agora. A autoanálise. Identifique pensamentos. Quais são os maiores pensamentos que vêm na sua mente durante o dia? Quais são os pensamentos que inundam você? Sabe aquele pensamento? Olha como tem poder o pensamento. Você acorda feliz. Pega a sua xícara de café, faz lá os seus 3 corações, não deixa a água ferver, água morna. Pega a sua xícara de café sem açúcar, né? Sem açúcar, pega um cafezinho, abre a janela, toma um café, começa a sentir alegria no coração, começa a sentir aquele renovo vindo em você. Aí você abre a sua Bíblia de manhã, faz o seu devocional. O que você faz de manhã? Você começa a sentir aquela alegria, só que aí de repente começa a vir um pensamento na sua mente. Ei, você lembra o que aconteceu ontem? Você lembra de ontem? O que você fez? O que você falou? Você lembra de 1985, quando a sua mãe te disse isso? Você lembra que 7 de julho de 2001, fulano te falou tal coisa? E começa a vir pensamentos. Daqui a pouco, irmãos, cadê a alegria? A gente já está como? Está andando como já? Triste, apreensivo, angustiado. Identifica os pensamentos que estão passando sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Muda eles em Cristo Jesus. Submete a sua mente ao poder do Espírito Santo. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim: eu renovo meus pensamentos em nome de Jesus. Bem, sei que pensamento tenho sobre nós, pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Renova a sua mente. Começa a profetizar versículos na sua casa. Você vai ver a alegria invadindo o seu coração. O ambiente começa a mudar. O seu ambiente começa a mudar. Porque os seus pensamentos mudaram. As suas emoções mudam. Você começa a agir diferente, como alguém que ama ao Senhor, como alguém que serve ao Senhor, como alguém que veio no culto de domingo e entendeu a palavra, e na segunda-feira o culto continua na sua casa. Começa a mudar os seus pensamentos. Terceiro ponto: práticas para renovação espiritual. Eu tenho
certeza que aquela mãe que nós falamos, o médico ele receitou algumas medicações para ela. E dependendo do problema que nós estamos passando, a medicação é diferente. Para dor de cabeça, você toma o quê? Dipirona. Para uma dor nas costas, o quê? Um Tandrilax. O que você toma? Um paracetamol. Não é não? Para enjoo, um Dramin. Alergia, você toma um Alegra. Não é não? Cada sintoma, cada diagnóstico exige um remédio diferente. Mas existe algo que o Senhor, Ele mostra na sua palavra, que são as práticas para a renovação espiritual, que ela é a mesma sempre e nunca vai mudar. Primeira, fala comigo, fala oração. 1 Tessalonicenses 5:17. 1 Tessalonicenses 5:17. Oração. Alguns irmãos, eles já sabem sobre isso. Olha o que a palavra diz. Orem. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Orem constantemente. Em todo tempo. O Levi, nosso filho mais velho, ele estudou numa escola da 1ª à 4ª série. Nós estávamos orando, falando, Senhor, faz os nossos filhos terem experiências com o Senhor, dá experiências para eles. E o Levi estudou numa escola da 1ª à 4ª série. E agora, na 5ª série, no começo do ano, nós trocamos ele de escola. A prima dele estudou com ele na mesma sala, na escola antiga. E mês passado, o Levi não foi para a escola dele. E aí ele foi com o pai dele buscar a prima na escola antiga. Quando chegou lá, o Levi foi abraçado pelos amigos, a diretora, a inspetora e a professora dele do ano passado, foi 2, 3 anos com a mesma turma. Ele abraçou, ficou super feliz. E aí no carro, ele falou assim, pai, eu quero voltar para minha escola antiga. E aí o pai falou, Levi, para entrar ali, na época foi indicação. E é bem difícil conseguir vaga agora e ainda mais no meio do ano letivo. É bem difícil, Levi. Aí ele falou, pai, eu vou orar e Deus vai me colocar na minha escola antiga de novo. E ele veio orando no carro. Quando chegou em casa, na hora do almoço, ele falou, deixa que eu oro. Ele orou no almoço e orou para voltar para a escola antiga. Ele orou de tarde, e quando foi dormir, a gente orou junto, e depois que eu fui deitar, escutei a voz dele, ele orando para voltar para a escola antiga. Sem ele saber, o pai ligou para a escola. A diretora que atendeu e falou, pai, não há vaga nenhuma, não tem vaga. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Faz assim, me liga na terça-feira. O Levi, isso foi sexta. O Levi orou no sábado, o Levi orou no domingo, na segunda, na terça, sem saber que o pai tinha ligado para a escola. Quando foi na terça-feira, o pai ligou e a diretora disse assim, pai, consegui uma vaga para o Levi, mas não é na sala dele, é em outra sala. Aí ele disse, diretora, eu estou chegando em casa e aí eu vou conversar com o Levi e te dou uma resposta. Tá bom, mas me liga rápido, porque eu preciso dar continuidade. Quando chegou em casa, contou para o Levi e ele ficou super feliz. Só que aí ele ficou triste ao mesmo tempo. E ele disse, não, eu quero voltar, mas eu quero voltar para a minha sala antiga, com os meus amigos. Aí Levi, você vê eles no recreio. Não. Eu vou orar um pouco mais e Deus vai me colocar na minha sala antiga, pai. Não dá a resposta ainda. E ele começou a orar um pouco mais, só que o pai tinha que responder. Ligou para agradecer a diretora. Ela estava ocupada e a secretária disse que ia passar para a diretora o recado. Ele disse, muito obrigada, pode cancelar a vaga, o Levi não vai voltar. Porque ele queria voltar para a sala antiga dele. Mas muito obrigada, agradece a diretora. Pai, eu aviso, mas liga mais tarde e fala o Senhor com ela também para agradecer. Não, tudo bem. Na quarta-feira, ele lembrou de ligar para a diretora e o Levi orando. Ele orava e falava assim, Deus, eu lembro dele falando, Deus, obrigada por ter me colocado na minha escola de novo, mas eu quero voltar para a minha sala antiga. Quando foi na quarta-feira, a diretora, quando atendeu, falou, pai, eu consegui uma vaga para o Levi na sala dele, antiga. E ele voltou para a sala antiga dele, para a escola e para a sala. Eu olhei aquilo e falei,
poder da oração, o poder da simplicidade da oração. Ele não orou com eloquência, ele não usou palavras difíceis, ele somente conversou com o Deus dele. Orou pedindo algo, e a Bíblia diz que tudo aquilo que pedirmos em seu nome, crendo, receberemos. O poder da oração, a prática da oração, irmãos. Não a oração apenas do café da manhã ou do almoço ou para poder dormir. A oração do quebrantamento do Senhor, me ajuda, porque senão eu vou cair. Deus, me sustenta para que eu permaneça fiel até o fim. Senhor, me ajude a honrar a tua palavra. Deus, me ajude a amar a minha família como ela deve ser amada. Deus, me ajude a me sustentar na tua graça, na tua presença. Deus, não me deixa tropeçar, mas permanecer de pé na tua presença, na tua palavra. Senhor, me ajude a honrar o seu nome até o fim. Oração, irmãos, a prática que nos mantém firmes, a prática que nos mantém de pé, a oração pela sua família. Senhor, cuida dos meus filhos, eles estão crescendo. Deus, cuida do meu casamento, cerca o meu casamento com a tua presença, com a tua palavra. Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver o que está acontecendo. A oração de Jabes amplia as minhas fronteiras. Ore, irmãos, para que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, eu não tenho recurso, mas o Senhor é o Deus dono de todo o ouro, de toda a prata, de todo o recurso necessário. E eu sei que no tempo certo o Senhor vai prosperar a minha casa. Ore, irmãos, peça ao Senhor. Aquele que pede, recebe. O que procura, encontra. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Buscar-me-eis e achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Primeira prática, a oração. Segunda, Apocalipse 1:3, a leitura da palavra. Amanhã vai ter um encontro dos homens. É amanhã? Começa? Na segunda-feira que vem, o discipulado de mulheres de volta. Glória a Deus. O encontro para a leitura da palavra, o ensino, o ler a palavra do Senhor, o analisar a palavra de Deus, para que a gente possa entender. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia, e bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. A revelação da palavra do Senhor. Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que lê. Aquele que lê. Irmãos, faz essa prática. Pega a sua Bíblia, vai na sua casa, começa a andar pela sua casa profetizando a palavra de Deus. Começa a ler em voz alta, para que você se escute. Leia em voz alta a palavra de Deus dentro da sua casa. Você vai ver o ambiente, a atmosfera do ambiente mudar. A atmosfera muda. Sabe quando está calor e você liga o ar-condicionado? A atmosfera, o ambiente, o clima do lugar não muda? Quando você começa a profetizar a palavra de Deus em voz alta, muda. Coloca a mão na cabeça assim, ó, dos teus filhos. Toca nos pés do teu marido, da tua esposa. Ora por eles, fala: Senhor, guarda no caminho, guarda ao entrar, guarda ao sair. Deus, livra de todo mal. Começa a orar e começa a profetizar a palavra sobre a tua casa. Você vai ver a angústia indo embora, dando espaço à alegria, à presença, à convicção. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, através da fé que você tem em Cristo Jesus, profetiza a palavra. Eu lembro que eu chegava no meu serviço e começava a orar no meu serviço. Eu tocava na mesa, tocava em tudo, no ambiente de trabalho. Ora no seu ambiente de trabalho, profetiza naquele lugar.
Você é a voz de Deus aqui na terra. Você é boca de Deus na terra. Temos falado sobre tantas coisas e está tudo bem. Nós devemos falar sobre tantas coisas. É bom conhecer várias coisas. Mas e a palavra? E o compartilhar da palavra? Senta com seu irmão e fala assim: e aí, o que Deus falou no seu coração essa semana? Vem cá, deixa eu compartilhar um versículo que saltou na minha alma na segunda-feira. E compartilhe a palavra. Estude. Nós temos muitos recursos. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu ia estudar a palavra, eu tinha que ficar pagando na Lan House. Eu ia lá na Lan House, sentava e ficava no Google, tentando entender. Aí eu ficava com a minha Bíblia na Lan House, lendo ali, anotava e levava minhas anotações que eu tinha feito em casa e ficava na Lan House estudando. Eu tenho até hoje uma pasta desse tamanho assim, cheia de estudos impressos, dons espirituais e isso e aquilo, e panorama bíblico, estava vendo essa semana. Era tudo no papel, a gente tinha que imprimir. Está tudo aqui agora, irmãos, nas nossas mãos. Chegava na igreja, perguntava para os irmãos: o que significa tal palavra? O que significa quando Jesus disse isso? Se eu fizer isso, acontece aquilo? E várias perguntas, e os irmãos iam me ensinando, fortalecendo a minha fé. Irmãos, leia a palavra com paixão, com zelo, com amor, sabendo que ela é a única coisa que pode nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Há um grande perigo de não ler a palavra, que a gente vai ter que acreditar em tudo que disserem. Quando a gente não lê, a gente vai ter que acreditar em tudo que contam pra gente. Prove na palavra de Deus se é bíblico, se é santo, se é verdadeiro. Se está na Bíblia, está na sua vida. Se não está na Bíblia, é uma filosofia, é um estilo de vida. Só uma filosofia humana. Está na Bíblia? Toma para você, toma para sua casa. Isso vai te manter de pé, vai nos manter até o final. Jejum nos fortalece. Quando eu jejuo e que eu sinto aquela fome, porque jejum é de comida, se abster de alimentos. Sair da Netflix, parar de assistir, ouvir tal coisa, é propósito. E a gente faz sim isso durante o jejum. Mas o jejum tem algo muito interessante, que quando começa a apertar aquela vontade de comer, começa a apertar a fome, eu olho e falo assim: maior é a minha vontade de permanecer firme ao Senhor do que essa fome que eu estou sentindo. Quando você começa a sentir aquela fome, você começa a ver como a sua carne é vulnerável. Vulnerável. Você tira uma comidinha dela, irmãos, ela já começa a passar mal. A minha pressão já cai e eu sinto que eu vou desmaiar. Já começa a passar mal. Quando a gente tira algo, a gente vê o quanto a nossa carne é vulnerável e fraca. E quando a gente permanece até o fim no propósito, e quando aquilo se encerra, a gente fala assim: a gente consegue prevalecer contra a nossa carne. A prática do jejum traz sensibilidade. Você fica mais sensível à voz do Espírito. Você neutraliza as coisas ao seu redor. É como se baixar o volume das coisas ao redor. Esther, antes de falar com o rei Assuero, ela pediu que orassem e jejuassem com ela e por ela. Durante 3 dias eles jejuaram. Quando Jonas pregou para Nínive, foi dado um decreto, uma ordem que até os animais deveriam jejuar. Pela misericórdia de Deus, pelo arrependimento, quebrantamento. O jejum é uma prática espiritual esquecida e abandonada pela igreja do século 21. É uma prática adormecida. Traz de volta essa prática da oração, da leitura da Bíblia, do jejum e, por último, da comunhão. No meio da comunhão, o Senhor, Ele ordena a bênção, a vida para sempre. A falta de comunhão traz um esfriamento, desânimo. Estarmos perto uns dos outros nos fortalece para a semana que a gente vai enfrentar. Está no momento de comunhão, onde
Se eu estou fraca, eu posso chegar no meu irmão e falar assim: fulano, ora por mim aqui. Vem cá, eu preciso conversar um pouco. Ou apenas de um abraço. Ou compartilhar das coisas que o Senhor tem feito. Ou nos alegrarmos juntos, dar risada juntos. Todo momento de comunhão é valioso e importante. Ontem nós tivemos aqui uma festa na igreja. Foi um momento de comunhão importante, valioso. Nós rimos juntos em família. A célula é um momento de comunhão, aonde você está em comunhão com os teus irmãos e você está recebendo da palavra, onde você pode confraternizar um com o outro. E se você precisar falar algo, perguntar algo, você pode fazer isso na célula. É um momento de comunhão dos irmãos. Então, fala comigo, fala oração, Bíblia, jejum, comunhão. Quarto ponto, os frutos da renovação espiritual. A renovação espiritual, ela traz frutos visíveis para a nossa vida. Gálatas fala do fruto do Espírito. Uma pessoa que anda com Cristo, ela produz o fruto do Espírito em si. Amor, paz, alegria. Fruto do Espírito. Através da comunhão com o Espírito Santo. Frutos visíveis. Se você olhar de lado, um pé cheio de laranja, você já vai reconhecer. Está visível. Se está sem, tem gente que conhece pela folha, né? A minha mãe olha e fala: folha de jabuticaba. Ela olha e fala: isso aqui é tal coisa. Só de olhar pela folha, essa folha não, essa folha é de tal. Nós olhamos os frutos e de longe a gente já reconhece a árvore. Não tem como vivermos um cristianismo sem o fruto do arrependimento, sem o fruto do Espírito. Que se torne visível em nós o fruto da palavra de Deus. Que produza frutos na nossa casa. Que produza frutos na nossa família. Que o meu marido, ao olhar para mim, possa ver o fruto do Espírito Santo. Que os seus filhos, os nossos filhos, ao olharem para nós, possa ver o fruto do Espírito Santo. Que o mundo, ao olhar para a igreja, possa ver o fruto do Espírito Santo. Possa reconhecer o fruto em você. Fala assim comigo, fala: eu sou uma árvore frutífera. Os frutos, eles mostram que Deus está trabalhando em nós. E a minha pergunta sincera para você agora é, para que você responda para você: quais são os frutos visíveis em sua vida? Quando olham para nós, quando olham para você, quais os frutos que veem? Que as pessoas estão vendo? Nós chamamos de laranjeira a árvore que está cheia de laranja. Por causa do fruto dela. Como você está sendo reconhecido e chamado lá fora? Como a nossa família nos chama? Como nos veem? Que fruto reconhecem na gente? Isso é sério demais. Porque nós carregamos a palavra de Deus. Eu disse no início que eu queria ser como aquele médico hoje na sua vida. Que ia te fazer algumas perguntas, te levar a algumas reflexões, para que no final você tome uma decisão que possa mudar a sua vida, que possa mudar a tua casa. Ainda dá tempo, amém? Respira aí, ó. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Tem vida em você, tem a palavra de Deus em você, tem o toque do Espírito Santo, tem a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Tem a alegria do Espírito, ainda dá tempo. Que bom que dá tempo, né, irmãos? Que bom que o Senhor nos chama a atenção para uma mudança. Que bom que Deus hoje fala assim: filho, vamos mudar de hábito. A palavra fala sobre conservar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito em integridade até que Cristo venha. Olha isso. Não é somente a vida espiritual. É o meu corpo, é tudo que eu tenho. Conservar a integridade até a volta de Cristo. Quais são os hábitos
hábitos que a gente precisa mudar? Qual é o estilo de vida que a gente precisa passar a ter? Quais são as decisões que a gente precisa tomar? Os alimentos espirituais que a gente precisa se alimentar? Quais são as desculpas que a gente precisa abandonar? Desculpas que a gente precisa mandar embora. Ponto final que a gente tem que colocar nessa história. Páginas que tem que ser revista. E escrever de novo. Para livrar. Porque o único que pode livrar a nossa alma da morte é o Senhor. E esse Deus que conhece e sabe de todas as coisas e pode livrar a nossa alma da morte hoje, está nos chamando a atenção dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas atitudes, que pode nos roubar por toda uma eternidade. Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E o último ponto é permanecendo na renovação espiritual. É uma caminhada contínua. Vamos enfrentar muitos desafios e a perseverança vai nos fazer permanecer firmes na fé. Irmãos, se a gente não passar Jesus dentro da nossa casa, onde mais a gente vai falar dele? Se os que moram com a gente não reconhecer a Cristo, quem mais vai reconhecer? Se eu não cuidar, principalmente daqueles dos domésticos da fé, se eu não amar o meu irmão que está sentado ao meu lado, e sabereis que vocês são os meus discípulos quando vocês vos amarem uns aos outros. Quem mais vai reconhecer a gente como discípulo de Cristo? Se eu não consigo amar nem quem está sentado do meu lado, nem quem está à frente, nem quem está atrás. Se eu não quero ter comunhão, não quero ter oração, não quero ler a palavra, se eu não quero dar ouvidos à voz do Espírito, o que mais que eu vou fazer com a minha vida espiritual? Se eu não conseguir resistir, a palavra diz resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde você tem andado? Quem você tem falado? Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E esse homem, essa mulher, esse jovem que faz isso, Salmos 1 diz que ele é bem-aventurado. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem. Ele dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto ele fizer prosperará. Vale a pena seguir a Jesus? Vale a pena amar a palavra do Senhor, dar ouvidos à palavra do Senhor e ser fiel até o fim? Fala para o seu irmão, fala assim: vale a pena, irmão. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, em nome de Jesus, vai valer a pena ser fiel, vai permanecer até o fim. Você e a sua casa, Josué disse: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, escute, não foi uma profecia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, como a gente costuma ouvir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, foi uma decisão. Escolham hoje a quem vocês irão servir: aos deuses dos seus antepassados ou aos deuses dos amorreus na terra que vocês vivem. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão. Escolham hoje a quem nós vamos servir: ao Deus desse tempo, deste século, ao engano, ao hedonismo, à busca pelo prazer, ou nós vamos servir a santidade ao Senhor? A quem nós vamos servir as distrações deste século que tanto tem nos roubado da presença de Deus? Vamos servir as nossas próprias desculpas de que a carne é fraca, ou vamos servir a palavra do Senhor?
hoje a quem vocês irão servir. Vamos escolher hoje a quem nós vamos servir. Fala assim, fala: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Decisão. Sangue nos olhos, irmãos. Decisão, ainda que te custe algo, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Antes fosse frio ou fosse quente. Escute, não há meio termo. Ou servimos ao Senhor ou não servimos ao Senhor. Ou amamos a Deus ou amamos as coisas deste século. Ou fazemos menção do nome de Deus ou confiamos nas coisas dessa terra. Vale muito mais confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o vosso coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Descansa no Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da gente. Não fique ansioso pelo que há vez de comer ou vestir. Olha os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e ainda assim, olha isso, o Senhor, nem Salomão em toda a sua glória se vestiram como eles. O Senhor cuida dos lírios do campo, o Senhor cuida das aves do céu, o Senhor cuida de todas as coisas da terra, não vai cuidar de você? Filho de Deus, nova criatura, Cristo Jesus. Nós falamos, irmãos, então, sobre reconhecer a necessidade de renovação espiritual. Precisa renovar espiritualmente para vencer esse pecado. A fonte de toda a renovação espiritual, que é Cristo Jesus. As práticas da renovação espiritual, a oração, a Bíblia, o jejum e a comunhão. O fruto visível da renovação espiritual e permanecer nessa renovação até o fim. Essa é a nossa vida cristã. Amém? Eu peço que você fique de pé no seu lugar. É uma noite de decisão.